Daí, pessoal, mais uma resolução. Para que o ponto P, menos 3m mais 5 e 2m mais 10 pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, M deverá ser. Bom, então primeiro rapidinho aqui analisar o que significa a palavra bissetriz. Então, olha só. Bissetriz. Bom, bissetriz, vou partir aqui de um desenho. Eu tenho aqui duas semirretas de mesma origem, formando um ângulo, por exemplo, aqui de 60 graus. Bom, o que é a bissetriz ou o que é a reta bissetriz? A bissetriz, então, é uma reta que vai justamente dividir esse ângulo aqui, ó, em dois ângulos iguais. Um ângulo de 30 graus e aqui um outro ângulo de 30 graus. Então, essa linha pontilhada aí representa a reta bissetriz deste ângulo. Então, bissetriz é aquela reta que corta o ângulo em duas metades, em dois ângulos iguais. E aí, o que é bissetriz dos quadrantes ímpares? Bom, então vamos pensar assim, ó. Aqui tem os eixos cartesianos x e y. E aí, os quadrantes ímpares são esses aqui, ó, esse e esse. Primeiro e terceiro são os quadrantes ímpares. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta que vai dividir esses quadrantes em dois ângulos iguais. Como o quadrante que tem 90 graus, então aqui eu sei que são 45 graus. Então, essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares, essa linha pontilhada. Deixa eu colocar aqui, ó, uma linha contínua. Tá? Essa é a bissetriz. E um ponto sobre essa bissetriz, por exemplo, um ponto aqui, ó, P, possui uma característica, assim como qualquer ponto dessa bissetriz. Todos os pontos desta bissetriz, dessa reta bissetriz dos quadrantes ímpares, todos os pontos têm o x igual a y. Então, se aqui eu tenho um x dado pela coordenada A e aqui um y por B, né, tipo abscissa A e ordenada B, sendo esse P um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, eu sei que A é igual a B. Então, esse é o significado. Essa é a propriedade, ou essa é a consequência mais importante a respeito dos pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, a consequência mais importante justamente é essa, que as duas coordenadas aqui são exatamente iguais. E aí eu colocaria pontos de exemplo. P1, 13 e 3. Outro ponto, P2, menos 7 e menos 7. Outro ponto, P3, 4,9 e 4,9. E assim por diante. Então, os pontos que formam a bissetriz dos quadrantes ímpares são pontos cujas coordenadas são iguais. A abscissa e ordenada são iguais. Bom, então, como está dizendo que esse ponto aqui, ó, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, então o ponto está aqui, ó, menos 3m mais 5 e 2m mais 10. Então, como esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, as suas coordenadas são iguais. Então, essa abscissa é igual a essa ordenada. E aí eu estabeleço igualdade. Menos 3m mais 5 é igual a 2m mais 10. E aí, organizando, olha só, eu tenho aqui menos 3m
eu posso fazer a falsa passagem. Trago para cá menos 2m igual a 10. Faço a falsa passagem desse 5 aqui, menos 5. Menos 3m com menos 2m, menos 5m. Isso é igual a 5. M é igual a 5 divididos por menos 5. E o m é igual a menos 1. Tá aí, letra A. Se eu quiser fazer uma prova real bem rapidinho, olha só. Eu tenho aqui menos 3m mais 5. E aqui 2m mais 10. Então eu tenho que, se o m é menos 1, então aqui eu tenho menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. E 3 mais 5, 8. Está aí a abscissa, está aí o x. Da mesma forma, se o m é menos 1, 2 vezes menos 1, isso dá menos 2. Menos 2 mais 10, também dá 8. E aí confirma, né, que realmente quando o m for menos 1, eu encontro aí a abscissa igual à ordenada. Ok? Na próxima lâmina eu tenho alguma coisa também sobre bissetriz de quadrante. Então tá aqui, ó. Observe o sistema cartesiano a seguir, onde as bissetrizes de cada quadrante estão representadas. Então eu tenho duas bissetrizes. Olha só. Eu tenho essa aqui de cima, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz dos quadrantes ímpares. E essa aqui, outra de baixo, é a bissetriz dos quadrantes pares. E aí tu sabe por quê, né? Porque esse aqui é o primeiro quadrante e esse aqui é o terceiro. Então aqui estão os quadrantes ímpares. Assim como esse aqui é o segundo quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Então essa bissetriz é dos quadrantes pares. Nós vimos ainda há pouco na outra lâmina que a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela é formada por pontos. Ela é formada por pontos onde o x é igual a y, ou seja, os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares é formada por coordenadas do tipo AA. Né? Os dois são exatamente iguais. Como nós vimos antes, por exemplo, aqui, ó, esse ponto A tem aqui, sei lá, 3 e aqui também 3. E aqui embaixo, por exemplo, um ponto menos 5 e aqui menos 5. Então, o x e o y são exatamente iguais, mesmo módulo e mesmo sinal. Ok. E a bissetriz dos quadrantes ímpares? Como são os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares? Bom, daí tu pensa, por exemplo, aqui, esse ponto C. Esse ponto C, ele tem um x, que é negativo, e tem aqui um y, que é positivo. O valor aqui é modular até o mesmo. Olha só. Então esse ponto C, ele pode ser representado, por exemplo, por x negativo menos 8 e o y positivo mais 8. Ou menos 5 mais 5 e assim por diante. Né? Aqui eu estou exemplificando, estou atribuindo menos 8 e 8. O que é importante é que tu perceba que na bissetriz dos quadrantes pares é o mesmo valor numérico com os sinais trocados. Já o ponto B aqui, o que acontece? Ele tem um x positivo e agora o y
é que é negativo. Então, o ponto B aqui, um exemplo para o ponto B, seria, por exemplo, 2 para o x, que é positivo, e menos 2 para o y. Ok. Bom, e aí nós vamos a partir, então, desses conhecimentos aí, olha só, que na bissetriz dos quadrantes pares, os valores são exatamente iguais, inclusive o sinal. E nos quadrantes ímpares, eles são de sinais contrários, tipo A e menos A. Bom, então vamos para a letra A. O que caracteriza um ponto A situado sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares? Bom, então é isso que eu falei. Ó. Todo ponto A situado sobre a bissetriz nos quadrantes ímpares, o A é um ponto tal onde a coordenada x, ou ainda a abscissa, é igual à coordenada y, ou seja, a ordenada. Então está aí o mesmo valor. Eu, inclusive, usei exemplo, né? Vou colocar aqui exemplo. Tipo 7 e 7. Ou ainda menos 4 e menos 4. É o mesmo número e o mesmo sinal. Isso para os pontos que estão sobre os quadrantes ímpares. Aí agora a letra B diz assim, se o C, XY, que é um ponto situado sobre a bissetriz dos quadrantes pares, podemos afirmar que x mais y é igual a zero sempre? Sim ou não e por quê? Então vamos pensar aqui, ó, nesse ponto C, que está posicionado sobre a bissetriz dos quadrantes pares, e está dizendo que x mais y é igual a zero. Bom, observa que o ponto C, por estar sobre a bissetriz dos quadrantes pares, ele tem as coordenadas com sinais trocados. Por exemplo, A e menos A. Ou ainda, menos A e A. Exemplo numérico. 5 e menos 5. Ou outro exemplo ainda. Menos 9 e mais 9. Então, os pontos que estão posicionados sobre a bissetriz dos quadrantes pares têm sinais trocados. É o mesmo número com sinais trocados. Então, significa que x mais y é igual a zero. Isso sempre. Sempre vai acontecer isso. Porque se eu somar 5 com menos 5, dá 0. Menos 9 com mais 9, dá 0. E assim por diante. Inclusive na origem aqui, ó. Na origem aqui, que tem coordenadas 0 e 0, se eu somar x mais y, 0 mais 0, também vai dar 0. Né? Então, letra B. Podemos afirmar que x mais y é igual a zero sempre? Sim, sempre. Portanto, verdadeiro e sempre. A letra C. Calcule o valor de m, sabendo que o ponto B tem como coordenadas 2m ao quadrado mais 5 e 7m e pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Bom, se está me dizendo que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, o que significa isso? Significa sinais contrários aqui, ó. Essa coordenada e essa, tu vê que a vírgula aqui é o que separa, tá? Eu tenho isso aqui funcionando como ordenada, como abscissa, e isso aqui como ordenada. E esses dois elementos aí, essas duas coordenadas, a abscissa e a ordenada, têm sinais contrários. Por que isso? Porque esse ponto B se situa sobre a bissetriz dos quadrantes pares. Sendo assim, já que eu sei que tem sinais trocados, eu vou estabelecer igualdade também, como eu fiz com a letra B, aliás, com a letra... foi na outra, né? Foi na número 8. Eu vou estabelecer igualdade, só que trocando o sinal de um deles.
E aí, qual deles que eu troco o sinal? Bom, vou trocar o sinal do 7m, que é mais cômodo, né? Então, vou manter assim, ó, 2m ao quadrado mais 5, que é uma coordenada, é a abscissa, é o x. Isso é igual a menos 7m. E aí, vou resolver isso. 2m ao quadrado, traz para cá mais 7m mais 5 igual a zero. Uma equação do segundo grau não é a resolução por soma e produto. É uma resolução bastante dificultosa, porque as raízes aí são quebradas, né? Eu consigo perceber isso, ó, porque o 7 aqui, ó, não é divisível por 2. E, inclusive nem o 5 aqui, ó, é divisível por 2. Quando acontece isso, pelo menos uma raiz ela é quebrada. E aí eu vou resolver então pela fórmula de Bhaskara. M é igual a menos b menos 7 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 5. Isso divide por 2 vezes o a, 2 vezes 2. M é igual a menos 7 mais ou menos. Aqui eu tenho 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 2 vezes 5. Dá 8 vezes 5, 40. Menos 40. Isso divide pelo 4. Aí eu tenho m igual menos 7 mais ou menos. Aí olha só, 49 menos 40 dá 9. Então isso vai dar a raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então eu vou por aqui direto 3 para ganhar tempo. E aqui sobre o 4. Aí eu tenho aqui o M1, que é menos 7 menos 3 sobre 4. E tenho o M2, que é menos 7 mais 3 sobre 4. Menos 7 com menos 3, menos 10. Menos 10 quartos. E aí eu tenho que o M1 é igual a menos 5 meios, simplificando. E aí eu tenho um valor de m. A outra raiz decorre de menos 7 com mais 3, menos 4, menos 4 quartos, e o M2 é igual a menos 1. E aí eu tenho o segundo valor de m. Bom, aí está respondido, né? Calcule o valor de m está aqui, menos 5 meios e menos 1. Para meu espaço aqui não está muito, mas vou aproveitar aqui para antes de encerrar o vídeo e vou fazer uma espécie de prova real. Olha só, vamos ver se eu consigo nesse espaço aqui. Vou pegar o M2 primeiro, que é menos 1, e é mais fácil de testar. Então vou substituir aqui, ó. Vou substituir nessa ordenada, deixa eu tirar daqui. Vou substituir nessa coordenada e nessa. Então, como m é menos 1, isso fica 2 vezes menos 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1, mais 5. Né? Isso eu estou testando aqui, ó. M igual a menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. E aí o primeiro valor aqui está dando 7. O segundo valor é 7m. Como m é menos 1, então eu tenho 7 vezes menos 1,
que dá menos 7. E aí o ponto B fica 7 e menos 7. E aí observa aqui, ponto B aqui. Aí observa que realmente um é mais e outro é menos. E justamente isso é o que caracteriza os pontos da bissetriz dos quadrantes pares. Um é mais, outro é menos. Então, m igual a menos 1, fechou. Agora eu vou testar outra raiz, outro valor de m, m2, aliás, agora o m1, que é o menos 5 meios. Então eu tenho duas para a primeira coordenada. Duas vezes, ó, m ao quadrado é menos 5 meios ao quadrado, mais 5. Então aqui vai dar mais, 5 ao quadrado 25, 2 ao quadrado 4, 2 vezes 25 quartos, mais 5. Simplifica aqui, isso vai dar 25 meios mais 5. Reduzo ao menor denominador comum, que é 2. 2 por 2, 1 vezes 25, 25. Mais 2 por 1, 2 vezes 5, 10. Isso aí está dando 35 meios. Vai ficar meio apertado aqui, mas como é uma prova real, né, um complemento, espero aí que te ajude. 35 meios. Então isso é para m igual a menos 5 meios e testando ou substituindo nesse aqui, ó, 2m ao quadrado mais 5. Agora eu vou fazer 7m. Então 7m é 7 vezes menos 5 meios. Aí eu tenho aqui 7 vezes menos 5 dá menos 35. E aqui 1 invisível, 1 vezes 2, 2. E aí realmente, ó, deu o mesmo valor com o sinal trocado. Mais 35 meios, menos 35 meios. Aqui no outro deu mais 7, menos 7. Então aqui a outra possibilidade do B seria 35 meios e menos 35 meios. Ok? E então isso serve como prova real que realmente os valores do m valem menos 5 meios e menos 1. Isso por quê? Porque quando eu substituo aqui nas coordenadas do ponto B, resultam coordenadas com sinais trocados, mais e menos ou menos e mais. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita, um forte abraço e bons estudos.